Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de Eletromag. A aula de hoje vai ser uma revisão aí de coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Vou falar um pouquinho também sobre vetores, produto escalar, produto vetorial. Vai ser uma aula um pouco de uma revisão do conteúdo final ali da ementa de cálculo B, que vai ser bem interessante para nós aqui, a gente vai explorar bastante. E acredito que vai ser bem válido a gente fazer essa revisão. A aula de hoje não vai ser tão extensa, em virtude disso, para nós tentar relembrar um pouco esses conceitos de cálculo B e partir para a semana que vem aí no conteúdo da disciplina da unidade 2, a eletrostática, as leis de campo elétrico, carga elétrica. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Tudo certo. Tá, ok, vamos lá então. Dentro da física, da engenharia, a gente trabalha bastante com grandezas escalares e vetoriais. Nessa disciplina de eletromagnetismo, a gente vai ver bastante equações, bastantes leis que regem em cima de grandezas vetoriais. Mas a gente podia estar relembrando aqui um pouquinho qual que é a diferença entre uma grandeza escalar e qual que é a diferença entre uma grandeza escalar e vetorial. Uma grandeza escalar, ela pode ser tal como um valor como massa, um valor de carga elétrica, tensão, potencial elétrico, né, temperatura, distância. Então, é um valor, é simplesmente uma unidade de valor em si. Os vetores, eles são forças, eles descrevem velocidade, descrevem aceleração, descrevem um campo elétrico, densidade de fluxo magnético. Eles têm algumas propriedades a mais, né? Eles não são só uma grandeza, um valor. Eles têm algumas propriedades que são as características dos vetores, né? Então, o vetor apresenta módulo, direção e sentido. A representação deles como vetores unitários. Então, quando eu tenho um vetor, eu posso estar representando ele, o módulo, o sentido dele, a partir de um vetor unitário, né? Que é quando eu divido o vetor pela sua norma, né? Então eu tenho o meu vetor unitário, onde ele tem as mesmas características do vetor, porém ele não tem a mesma intensidade, ele não tem o mesmo módulo. O módulo dele é igual a 1. Dito isso, tem algumas grandezas eletromagnéticas, né, que são dadas em vetores. Então a gente tem aqui o operador nabla, né, o operador diferencial. Então a gente tem algumas equações aqui do eletromagnetismo, de toda a teoria, as equações básicas que regem o D aqui, que é a minha densidade de fluxo elétrico, o meu B, que é a minha densidade de fluxo magnético, o meu E, que é vetor intensidade de campo elétrico, o meu H, que é o vetor intensidade de campo magnético, o meu ρV, que é a minha densidade volumétrica de carga. Essa grandeza aqui ela é bem interessante para quando a gente quer calcular volume, né, o volume de carga, a densidade volumétrica de cargas, né, aquele que dá o nosso divergente. A gente vai ver mais para frente o que é o teorema da divergência, o teorema do rotacional. São alguns teoremas aí matemáticos que a gente consegue descrever alguns fenômenos eletromagnéticos. E o nosso J, que é o nosso vetor densidade de corrente elétrica, né? Então a gente consegue mensurar a quantidade de corrente que trafega um fio. Consegue mensurar através desse vetor J,
onde a gente pode estar estabelecendo aí qual que é a densidade em virtude da circunferência, do comprimento do fio, e o campo elétrico que por ele passa. Algumas projeções, né? Então, um produto escalar entre um vetor A e B equivale à projeção do A em torno de B, né? Então, o produto escalar entre A e B vai ser igual a A vezes B cosseno do ângulo, né? Qual ângulo? Esse ângulo aqui. O produto escalar entre dois vetores a gente vai utilizar bastante na disciplina aqui, para determinação de leis fundamentais do eletromagnetismo, como a lei de Gauss, como a lei de Faraday, e algumas leis aí que vão utilizar produtos escalares, né, que a gente vai ter que estar relembrando aí alguns conceitos básicos. E a gente também tem o produto vetorial entre dois vetores, que ele vai nos dar um vetor mais ou menos dessa magnitude, né? Esse aqui que é o vetor resultante de um produto vetorial entre A e B. Então tem essas diferenças, né? Então quando a gente estiver falando de produto escalar, vai ser a projeção de um vetor ou a projeção de uma grandeza numa dada direção e sentido em cima de um outro vetor, que vai ser uma outra grandeza, ou que pode ser uma área, que pode ser uma superfície, um volume. E produto escalar, quando a gente tem uma multiplicação vetorial, né, de grandezas que apresentam campo elétrico em movimento, né? No caso, uma densidade de fluxo magnético, uma intensidade de fluxo magnético. Então, a gente vai estar realizando algumas operações em um produto vetorial. Também a gente pode conceituar a diferença entre campos escalares e campos vetoriais. Um campo escalar, cada ponto do espaço apresenta determinada grandeza escalar, potencial, intensidade. Então, um campo elétrico ele apresenta em cada ponto uma determinada grandeza escalar. E um campo vetorial, cada ponto do espaço apresenta um vetor correspondente. Campo elétrico, densidade de fluxo magnético, etc. Então, potencial elétrico, eu tenho que em cada ponto do espaço, né, um potencial elétrico, a gente vai definir esses conceitos. Eu tenho que me lembrar também que vocês não tiveram física 3, né? Para nós, na engenharia elétrica, o eletromagnetismo vem depois da física 3, então esses conceitos, de repente, vocês não vão estar compreendendo bem, né? A gente não chegou a comentar, a gente vai comentar nessa disciplina aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo, né, de um campo vetorial, onde eu tenho em cada ponto aqui uma seta apontando, onde ela tem módulo, direção e sentido. Como exemplo que eu já comentei, campos escalares são estáticos, eles não têm movimento, né? As linhas de campo são estáticas, o campo em si é estático, ele não se locomove. E campos magnéticos, né, ou densidades de fluxo elétrico, eles têm linhas que se movimentam, né? Elas têm módulo, direção e sentido, e há uma movimentação dessas linhas. Isso na próxima aula a gente vai estar entrando mais em detalhes, né? Da onde que surgem esses campos elétricos, esses campos magnéticos. A aula de hoje vai ser mais uma revisão mesmo de alguns conceitos. A gente vai focar mais nessa aula em sistemas de coordenadas. A representação em diferentes sistemas de coordenadas não altera nenhuma propriedade física, apenas a interpretação matemática. Operações matemáticas como soma, multiplicação, entre outras, devem ser feitas apenas entre vetores, no mesmo sentido de coordenadas. Todas as representações são feitas em uma base específica, conforme conveniente. A gente vai estar, então, dando uma revisada no conteúdo ali de cálculo B, no final do cálculo B, vocês
possivelmente devem ter tido essa matéria ali de sistemas de coordenadas esféricas, cartesianas, cilíndricas. Nas coordenadas cartesianas, a gente tem, então, o nosso eixo x, y e z, como conhecidos, onde um ponto P ele tem uma magnitude, ele tem um valor de grandeza em z. Aqui é a grandeza de valor em z. Ele tem um valor de grandeza em y, em x, desculpa, que é essa distância aqui. Ele tem um valor de grandeza em y, né, que é essa distância aqui. Até aqui tudo tranquilo, acredito, né? Não tem nenhuma novidade. O nosso x ele vai de menos infinito a mais infinito. Não é uma grandeza constante nem ilimitada. Então eu tenho uma variação infinita aqui, né? Tanto para cá quanto para lá. Uma variação infinita do eixo x. Eu tenho uma variação infinita também do eixo y, né? E eu tenho uma variação infinita do eixo z. Isso aqui começa bem simples e fica um pouquinho complicado quando a gente chega lá nas coordenadas esféricas. Então eu quero ir bem devagar essa parte aqui. Então o ponto P ele vai ter um valor em x. Sempre o primeiro valor aqui, né, que aparece entre parênteses é o x, é por convenção. O segundo o y e o terceiro o z. Então só cuidar, né, quando a gente tiver um ponto dado P igual a 0, 2 e 2, saber que esse 0 refere-se ao x, esse 2 refere-se ao y e esse 2 aqui se refere ao z. Então, pessoal, coordenadas cilíndricas, né? Como é que a gente representa num sistema de coordenadas, né? Como é que a gente pode fazer uma analogia com as coordenadas cartesianas? Eu vou vir aqui para o quadro, que eu acho que fica mais fácil de entender. Eu vou ter que as minhas coordenadas cilíndricas, eu vou ter um ρ, que é a distância do ponto P até o z, até o eixo z. Esse aqui é o meu ρ. Eu tenho meu φ, que é o ângulo entre o eixo x e o eixo y, né? Então, quando eu parto do eixo x em direção anti-horária, eu fecho um ângulo, eu abro um ângulo aqui, uma angulação φ, onde quando eu dou uma volta completa aqui eu tenho 360, né? Lembrando, então, salientando que começa em cima do eixo x e faz um sentido anti-horário até completar 360 graus, né? Então, se eu for percorrer o caminho do cilindro, eu vou partir de cima do eixo x e vou estar realizando aqui uma variação do ângulo em sentido anti-horário. Como é que a gente chega nessas equações aqui? Do ρ, do φ e do z. O ρ é essa distância aqui, né? Então, eu posso dizer que essa distância do ρ também é essa distância aqui de baixo. Essa distância aqui é a distância do meu ρ. O meu ρ, ele vai ser o quê? Ele vai ser um cateto, né? Eu tenho aqui o cateto x e o cateto y, né? Se eu fizer aqui um ângulo reto, eu vou ter que o meu ρ, que é essa distância, o meu ρ, que é essa distância aqui do cateto, ele vai ser, então, ρ, pela regra de Pitágoras, né, pela lei de Pitágoras, ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado, que é esse cateto aqui, mais
y ao quadrado, que é esse cateto aqui. Esse cateto aqui é o y, né? Então eu tenho o meu y ao quadrado. Então eu tenho que o meu ρ vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Acho que até aqui está tranquilo. O meu φ, então, como é que eu chego no meu φ? Como é que eu posso chegar no meu φ? Vamos apagar aqui só para limpar um pouquinho a tela. O meu φ é esse ângulo, né? Então, quando eu quero saber esse ângulo aqui, como é que eu faço? Posso fazer uma tangente, né? Porque tangente, ela relaciona o cateto oposto. O cateto oposto quem que é? É o meu y. Tá aqui. Lembrando que aqui eu tenho meu ρ. Então, se eu quiser saber quem é esse ângulo, dado um ρ específico aqui, eu tenho que fazer tangente do ângulo é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o meu y, né? Que tá aqui atrás, que ele é paralelo aqui, né? Ele também é essa linha aqui. Meu y dividido pelo meu x. Então, se eu quero saber qual é que é o meu ângulo, eu passo a tangente para o outro lado, vai ficar a tangente na menos 1, ou, né, que a tangente na menos 1 é o arco tangente de y sobre x. Também aqui está bem tranquilo. E o meu z não altera, né? Eu tenho tanto nas coordenadas cilíndricas quanto as coordenadas cartesianas, o eixo z aqui, né? Ele continua igual, né? O meu cilindro aqui, ele tem altura, né? Então continua de menos infinito até infinito. Então meu z ele não tem um valor máximo, nem um valor mínimo, né? O meu ρ também não. O meu ρ vai ser tão grande quanto se queira, tão grande quanto for o diâmetro, né, a circunferência do cilindro. O ρ vai ser sempre da magnitude da circunferência do cilindro. E o meu z, então, vai ser logo o mesmo valor das coordenadas cartesianas. Z igual a z. E como é que eu posso estar, a partir das coordenadas cilíndricas, encontrando o meu x, o meu y e o meu z das coordenadas cartesianas? Eu tenho que o meu ρ, que o meu x, que é esse valor aqui. Se eu tenho um ρ aqui, né, ele está aqui em cima, mas eu posso descer para baixo, ele vai ser aqui por essa regra aqui do cosseno aqui, né, do cateto oposto. O x é o meu cateto adjacente. Então o meu x vai ser logo o ρ, que é essa grandeza aqui, dividido pelo vezes o meu cosseno do meu φ, né? Então eu tenho que o meu x é o meu ρ vezes o meu cosseno do ângulo, e o meu y é o meu ρ vezes o meu seno do ângulo, né? Porque seno do ângulo é igual a cateto oposto, que é o y, né? Aqui o meu y. Então eu tenho aqui que o meu seno vai ser ó, o meu y é igual a seno do ângulo. Seno do ângulo é igual a cateto oposto, que é igual ao y, dividido pela hipotenusa, que é o ρ. Aqui eu tô fazendo uma confusão aqui.
o seno do ângulo é igual ao cateto oposto, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é o ρ. Então, se eu quero saber quem é o meu y vai ser igual ao meu ρ vezes o meu seno do ângulo. Da mesma maneira, o meu x, né? Cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente, que é igual a x, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui, essa parte, né? É o meu ρ. Então, o meu x vai ser igual a ρ vezes o cosseno do ângulo. Acho que até aqui tá bem tranquilo. Alguém tem alguma dúvida aqui nessa parte, pessoal? Não, por enquanto não. O teu áudio tá um pouquinho ruim aí, tá, Francisco? Mas tranquilo, se quiser também. Se quiser digitar, eu vou estar olhando aqui o chat, né? Que não dá para entender. O caso do teu áudio tá um pouquinho ruim. Não sei se é alguma interferência. Voltando então aqui para os. Botou, tá tudo certo. Francisco, tá ok, tudo certo. Então, nas coordenadas cilíndricas, eu tenho que o meu ρ vai de 0 a infinito. Ele vai aqui do início do eixo Z até o infinito, né? Então quão maior for o ρ, maior vai ser a minha circunferência. O meu φ vai de 0 a 2π, então vai de 0, esse aqui é o ponto 0. Aí ele percorre aqui uma circunferência. E aqui é 2π, né? Quando ele chega aqui, eu estou em 2π. E o meu z não altera, assim como nas coordenadas cartesianas, vai de menos infinito a mais infinito. Então aqui eu tenho a conversão cartesianas para cilíndricas. A gente pode até fazer um exemplo ligeirinho aqui, só para tentar ilustrar um pouco melhor isso aqui. Represente o ponto A igual a 0, 2, 2, que está em cartesiano, em coordenadas cilíndricas. Então eu tenho que esse primeiro termo aqui é o x, esse segundo termo aqui é o y, e esse terceiro termo aqui é o z. Eu quero saber qual que é o valor desses pontos aí, dados em coordenadas cartesianas e em coordenadas cilíndricas. Como é que eu faço? Eu aplico, então, as equações aqui das coordenadas cilíndricas. Vamos puxar para cá para ficar mais fácil. Então eu vou aplicar aqui. Eu vou ter que o meu ρ vai ser igual a 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então eu tenho que o meu ρ é igual a 2. Vou botar aqui para cima aqui para dar um pouco mais de espaço. Eu tenho que o meu φ é igual ao arco tangente dy sobre x. Vocês têm calculadora aí, pessoal? Eu tenho aqui, professor. Então vamos tentar fazer junto aí. Uhum. Se eu fizer aqui arco tangente de y, que é 2, dividido por 0, 2 dividido por 0 dá infinito, né? Isso aqui. Uhum. Sim. Então, fazendo o arco tangente de infinito aí, quanto é que vocês acham?
90. Dá 90, então. Dá 90 graus. E o Z é igual a Z. Z é igual a 2. Então vamos tentar representar esse ponto em coordenadas cilíndricas para nós tentar entender o que é que está acontecendo, né, nessa transformação. Se eu conseguir desenhar aqui, né? Acredito que vai... Vou apanhar um pouquinho, mas vai dar certo. Aqui eu tenho X. Aqui eu tenho Y. E aqui eu tenho Z. O meu X é 0. Então, quer dizer o quê? Que o meu objeto está aqui, né? Meu ponto está por aqui. Então, o meu Y é igual a 2. Ó, o meu ρ aqui, ó, é igual a 2. Então, como é que eu faço fazer meu ρ? Eu vou fazer o meu ρ. Tá, o meu ponto está aqui, né? Meu ponto. Em 2 e 2. Eu tenho um ponto. O meu x igual a 0. Então eu não tenho valor para cá, né? Eu tenho só para cima. O meu ρ logo vai ser 2, que é a distância de z até o ponto. Então aqui eu tenho meu ρ. E essa distância aqui é logo o z. Então aqui eu tenho meu z. Esse aqui é o z do cilindro. Ele está aqui, né? O cilindro está aqui, essa região aqui. É um cilindro que está sendo visto numa vista frontal. Então eu não consigo ver a circunferência dele, né? Só tenho o ρ e o z. Acho que até aí é bem tranquilo. Tem mais dois exercícios aqui, se quiserem fazer também. Né? Mas é só aplicar essas equações. Não tem muito mistério. Aí agora em coordenadas esféricas, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para poder entender isso aqui, né? Então antes eu tinha o meu ρ, que era a distância entre z e o ponto, né? Essa distância aqui é do meu ρ. E como é que vai ficar agora? Meu r, que é a distância do centro, né, até o ponto, vai ser igual a ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Aqui eu tenho meu z e aqui eu tenho meu ρ. Então, se eu fechar o caminho aqui, aplicando Pitágoras também, então eu tenho r ao quadrado é igual a z ao quadrado mais ρ ao quadrado. Passando o quadrado para o outro lado, vira raiz, então eu tenho o meu r sendo igual, né, em coordenadas cilíndricas, igual a ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Ou em coordenadas cartesianas, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. O meu θ, eu tenho mais uma angulação. Além do φ, eu tenho θ. Por que eu tenho θ? Porque o meu ρ ele não é constante em toda a extensão do z. Quando eu tinha em coordenadas cilíndricas, o meu ρ é constante em toda a variação em z, eu tenho um ρ constante. Agora não mais. Quando o meu z varia, eu tenho uma variação do meu ρ. Para um certo valor de z, o meu ρ é 0, que é aqui em cima, né, o ponto máximo da esfera.
E para um outro valor de z, quando eu vou baixando meu z aqui, né? Ele chega no valor máximo de ρ. E quando eu baixo a um valor específico de z, eu tenho o meu ρ0 aqui embaixo também. Então agora o ρ não é mais constante. Então como é que eu posso encontrar o meu ganho, né? O meu ângulo aqui, como é que eu posso calcular esse ângulo? Esse ângulo, novamente, tem que relacionar o quê? Esse cateto tem que relacionar o ρ, que está variando, com o z, que varia também. Mas que eu conheço. Então, eu faço lá a minha tangente do ângulo. Tangente do ângulo vai ser igual ao cateto oposto. Qual que é o cateto oposto desse ângulo aqui? É o ρ, que está aqui em cima. Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Meu z. Daqui até aqui eu tenho uma distância. Essa distância aqui é z. É dada em z. Então, eu fazendo de novo, novamente, o arco tangente. Eu vou ter que o meu ângulo, se eu isolar esse ângulo aqui, passar a tangente para o outro lado, eu vou ter que o meu ângulo vai ser igual a arco tangente de ρ sobre z. E como é que ele faz? Como é que ele passa para cá? Ele simplesmente pega o ρ e tenta encontrar. Ele passa o ρ que a gente encontrou lá nas coordenadas cilíndricas e substitui pelo valor em coordenadas cartesianas. Ρ em coordenadas cartesianas é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que está aqui, né, pessoal? Meu ρ é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então ele só substitui aqui e já tem qual é o valor do ângulo em coordenadas cartesianas, que é aqui. E meu φ continua sendo igual ao cilindro, é igual ao arco tangente do cateto oposto, né, que é o x. Por exemplo, aqui se eu tenho aqui que o meu ponto esteja aqui, então eu vou ter um ângulo aqui também, né? O mesmo ângulo. Eu vou ter o meu x para cá. Eu vou ter o meu y aqui. Daí eu fecho. Então, da mesma maneira que o cilindro, ele também tem esse φ. Aí se eu quero passar tudo para coordenadas cartesianas, né? Se eu quero saber obter uma relação entre coordenadas esféricas e cartesianas, ele parte então dessa primeira parte aqui, que é a relação de coordenadas esféricas, né? Cilíndricas, desculpa, que está aqui em cima. Eu tenho que o meu x é igual a ρ cosseno φ. O meu y é igual a ρ seno φ, igual a cilindro. Só que agora o meu z não vai ser mais igual ao meu z do cilindro, né? Então o meu z ele vai ser igual a r cosseno φ. Como é que a gente pode chegar nisso? Como é que a gente pode chegar que o nosso z é igual a r cosseno θ? Desculpa, não cosseno φ, cosseno θ. Meu z. Aqui eu tenho meu r. Aqui eu tenho o meu z, que é o que eu quero saber. E aqui eu tenho eu tenho o meu r e eu tenho o meu z. Eu quero saber qual que é o valor de z, né? Então se eu fizer aqui o cosseno do ângulo, cosseno de θ, cosseno de θ é igual ao quê? Cateto adjacente, que é o z, né? Se eu estou olhando aqui, cateto adjacente, dividido
pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É essa distância aqui. Qual é o valor dela? R. Então, o cateto cosseno do ângulo é igual a Z, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, se eu quero saber quem é Z, R cosseno do ângulo. Até aqui eu acho que está bem tranquilo. Só que eu quero deixar tudo em função de R. Como é que eu faço, pessoal? Só não quero deixar em função de ρ, porque ρ é uma variável que a gente definiu lá nas coordenadas cilíndricas. Eu quero deixar só em função de R. Eu quero, por causa que o R vai ser sempre a distância entre o ponto e a origem. Então vale muito mais, é muito mais interessante eu ter o meu R, que não varia, né? Ele é fixo. Meu R é fixo. Assim como o meu ρ era fixo antes. Aqui nas coordenadas cilíndricas eu defini um ρ, porque o ρ não varia em toda a extensão do objeto, né? Do cilindro aqui. Ele não varia. E aqui em coordenadas esféricas eu também quero achar uma variável que também não vai variar. Eu quero achar um valor, né? Um R aqui, que possa ter o mesmo valor, a mesma magnitude em todo o valor, né? Em toda a extensão da esfera. Então eu quero passar tudo isso aqui para R. Então como é que fica? O que vale o meu ρ aqui? O que vale meu ρ? Meu ρ está aqui em cima. Meu ρ, nesse caso aqui, vale... A gente faz um seno do ângulo, né? Seno de θ. Vai ser igual a ρ dividido pelo quê? Pela hipotenusa, que é o meu R. Então eu tenho que o meu ρ é igual a R seno θ. E da mesma maneira, para o Y, né? Se eu quero saber quem que é o meu Y, eu faço o quê? Eu substituo o meu ρ, eu já vou ter em Y aqui também, né? Porque eu quero eliminar o ρ, eu quero deixar tudo em função de R. Então eu já encontrei aqui que o meu ρ é igual a R seno θ. Eu só coloco, então eu substituo isso aqui dentro, para x e para y. E eu tenho que para x, então, em coordenadas esféricas, vai ser igual a R seno θ cosseno φ. E y eu vou ter que vai ser igual a R seno θ seno φ. E o meu z vai ser igual a R cosseno θ. Tá tranquilo isso aqui, pessoal? Dá para entender bem isso aqui? Sim, entendido. Tá, beleza. Isso aqui a gente vai usar bastante mais pra frente para fazer integrações de campos elétricos e magnéticos. Então, acho que se vocês não tiverem problema em compreender como é que a gente obtém essas equações, vai ser bem fácil de realizar as integrações depois. Então, só coloquei nos slides o que a gente acabou de deduzir lá. Algumas considerações finais. Quando se tratar de vetores, devem ser levadas em consideração as mudanças de base, tornando o cálculo mais complexo. Os cálculos a partir de agora são, em sua grande maioria, com vetores, mas normalmente já estão nas coordenadas necessárias para facilitar o processo. Então a gente não vai ficar fazendo troca de coordenadas, isso não vai ocorrer. O que vai acontecer é que a gente vai definir certas superfícies, certos volumes em coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. E em cima dessas definições de volumes e superfícies, a gente vai estar calculando o campo elétrico, vai estar calculando a intensidade de fluxo magnético, enfim. Um produto escalar é a soma do produto de cada elemento direcional de um vetor.
Então, tudo de escalar, eu tenho cada magnitude em x, y e z, né, aqui no caso, vão se somar, né, com as magnitudes do segundo vetor. O 2j com o 2j, o 4j, e o menos 3k com o menos 4k. Um produto vetorial gera um vetor perpendicular aos originais, calculado. Aqui eu tirei a equação, mas eu já tinha mostrado mais para cima lá no desenho. Sobre os fatores diferenciais, né? Como é que funciona? As coordenadas cartesianas é dx, dy e dz. Coordenadas cilíndricas, dρ, ρ, dφ e ρ, dz. E coordenadas esféricas eu tenho dr, r dθ e r seno θ dθ. Então, quando a gente for fazer as integrais, a gente vai o elemento, o comprimento elementar do R vai ser o R, do segundo termo aqui vai ser R dθ, e o terceiro termo vai ser R seno de θ dφ. Vamos fazer um exemplo aqui agora. Então, dado aqui uma superfície volumétrica, no caso aqui um volume, 1/4 de cilindro, vamos calcular a distância BC. Como é que a gente calcula a distância BC? A distância BC é essa distância aqui. dB para C. A gente faz uma integral, então, d0 até 10, estou em z, né? Aqui o terceiro termo é 10, dz. Então, eu vou ter aqui que vai me gerar um z. De 0 a 10. Vai ser igual a 10. E se eu quiser fazer calcular a distância entre C e D, qual é, que é a distância entre C e D? Também faço uma integral. D0 a π meios. dρ. Por que ρ? Ρ é esse cara aqui, né? O ρ é sempre a distância do ponto. Então, se vocês querem começar no início, aqui, né? É a distância do ponto até o eixo Z. Esse aqui é o meu ρ. Então, o meu fator diferencial vai ser ρ dφ. Tá tranquilo isso aqui, pessoal? Tá dando para entender bem isso aqui? Sim. Tá, beleza. Então vamos ter o que aqui? Vamos ter que eu vou integrar em relação a dφ. Então o meu ρ eu mantenho. Eu vou ter então um φ aqui, né? Opa. Deixa eu apagar aqui. Eu vou ter um φ. Integrado de 0 a π meios. Que vai ser igual a 5 vezes π meios. Então aqui é o valor da distância entre esse ponto C e o ponto D. E se eu quiser saber, por exemplo, a distância A, B, C, D, o que eu vou ter que fazer? Vamos descer um pouco mais aqui.
Vou botar uma letra C aqui. Distância ABCD. Eu vou ter que ter essa distância aqui, AB, eu já tenho. A distância BC eu já tenho. Ó, a distância BC eu tenho. CD eu também tenho, só não tenho a distância do A até o ponto B, né? Então a gente faz a distância do ponto A até o ponto B. Faço uma integral dA aqui, que é de 0 a 5, né? Aqui a gente fez do ponto C até o ponto D. Na verdade, aqui a gente vai ter que fazer d0 a π meios, né? Vai dar a mesma coisa que a de cima, então a gente vai ter 0 a π meios, ρ de φ, mais a distância BC, que é 10, mais a distância de C até D, que é os 5 π meios aqui, né? Então eu vou ter 5 π meios mais 5 π meios mais 10. É isso aí. Se não ficou mais nenhuma aqui interessante para fazer. Acredito que não. Aí vocês podem estar achando aqui as demais, né? Mas é bem tranquilo isso aqui. Essa da superfície ali é só para ir... Só vai somando, né? Talvez essa de volume seria interessante a gente fazer também. Vamos fazer essa de volume. Acho que aí vai ficar bem claro as ideias. Vamos fazer esse o volume A, B, C, D, F. A, B, C, D e F. A, B, C, D, F, O. Ah, tá. F0, na verdade. Uhum. Tá. Isso aí. Vamos fazer essa do volume, que eu acho que é bem válido fazer também. Essa das distâncias aqui é só somando, então aqui a gente já tem aqui o BC, já tem o CD, então a gente soma tudo, a gente tem a distância total. Agora se eu quero saber o volume, como é que eu faço? Vou ter que fazer uma integral tripla aqui. Eu vou ter que fazer uma integral de 0 Deixa eu botar mais pra cá primeiro. Eu vou ter que ter uma integral de 0 a 10. Eu vou ter que fazer a superfície, né? Qual que é a superfície? Se eu considerar essa superfície aqui, eu vou ter que vai ser 0 a π meios
0 a 10 e 0 a ρ. Tenho meu ρ aqui. Então aqui eu tenho meu ρ também. 0 a ρ. Zero a π meios. A ordem aqui não muda, não altera muito, né? Poderia estar fazendo uma integral de 0, 0 a ρ e depois de 0 a π meios, né? Tu vai ter essa área aqui. Multiplicar os dois, né? E depois fazer de 0 a z. Não muda muito a ordem que tu for fazer aqui, né? Tu quer fazer no nosso caso aqui, 0 a π meios, depois 0 a 10 e depois de 0 a ρ. Isso não faz muita diferença. Então eu vou ter aqui 0 a π meios em dφ. 0 a π meios dz. Vou ter aqui dρ dφ e dz. Essa última aqui, né? Então a primeira eu vou integrar de 0 a π meios dρ. Então eu vou ter esse ρ aqui. Vou ter o ρ dφ vezes π meios vezes dz. Aí eu integro de 0 a 10, eu integro meu dz agora. Eu permaneço só com a minha terceira integral. Eu vou ter ρ dρ. Aqui é ρ dρ, pessoal. Isso aqui também é ρ dρ. Π meios vezes 10. Aqui eu botei o dz. E o meu último, então, eu tenho ρ ao quadrado sobre 2 vezes π meios vezes 10. Aí eu substituo esse meu ρ aqui. Quanto é que vale esse meu ρ? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho o valor de ρ aqui. Tem nos slides. Para não substituir. O ρ é igual a 5. Isso é. O ρ é igual a 5. Então, 5 ao quadrado dividido por 2 é 12,5. Aí eu divido aqui. Aqui fica 5. Então aqui eu tenho 12,5. Então eu fico com 62,5 π metros ao cubo. Π metros ao cubo. Não sei se deu alguma dúvida aí, ficou um pouco confuso. Não, de minha parte não.
Então tá ok, pessoal. Tem mais algum exercício ali, eu acho. A gente pode estar deixando para fazer Aí eu deixo para vocês. Aqui tem mais dois de superfície aqui. A gente fez a distância ABCD, mas tem a superfície também. Tem as respostas que a gente achou 62,5 pi metros ao quadrado. Aqui é pi metros ao cubo. E por enquanto seria isso, pessoal. A gente vai estar empregando essas integrais aí. Talvez não ainda na próxima aula, mas no conteúdo aí da unidade 2. E aí a gente vai usar bastante essas ferramentas. Se não ficou nenhuma dúvida aí, eu acho que fazendo alguns exercícios que ficou ali, né, dando uma olhadinha ali no final de cálculo B, não sei como é que foi para vocês, mas eu acho que não vai ter grandes problemas em entender esse assunto aí, bem tranquilo mesmo. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente encerra a aula de hoje, mais curta. Alguém tem alguma questão aí para comentar? Não, de minha parte não é complicado, né? Talvez ali na hora de fazer exercício um pouquinho, porque até pegar o ritmo, né? Quase um ano que eu não resolvo uma integral, mas aos poucos a gente vai voltando. De minha parte não tem dúvida, não. Tá, beleza, pessoal. Francisco, tá tranquilo também, Francisco? Tá, beleza. Faz ali aqueles que tem ali, que tem resposta, né? Tentem achar aqui esses de superfície também. O que pode confundir um pouquinho é essas questões aqui, né? De quando tu usa quando tu precisa ter o rho de φ, né? Porque toda vez que tu for integrar em φ, tu tem que ter o rho, né? Quando tu vai integrar em rho, tu não precisa ter nenhuma outra variável, né? Então é esses detalhes que confundem um pouco. E nas esféricas um pouquinho mais, né? Porque daí tu tem mais umas coisinhas aqui que tu vai ter que considerar. Então, só esses detalhezinhos aí, né? Que tem que cuidar. Na integração, tu tem que cuidar os fatores diferenciais. Tirando isso, é bem tranquilo. Então eu vou deixar para vocês aí. Se tentem dar acho que no livro do Anton, o cálculo B tem bastante exercício. Se não tá claro para vocês, ou se que precisa dar uma revisada, façam dois exercícios. Talvez até esses aqui que estão aqui. Talvez algum da esfera seria interessante vocês fazer também. Eu não coloquei aqui como exemplo, mas seria interessante vocês ter também aí algum se encontrar no livro do Anton, fazer, que a gente vai estar utilizando aí essas ferramentas para calcular campo elétrico, densidade de fluxo. Tá ok, pessoal? Vou encerrar o de hoje. Uma boa noite para vocês, bom final de semana. Então tá, boa noite, bom feriado, bom final de semana pra vocês aí. Até mais, pessoal.